mais uma vez estar aqui e ter a oportunidade de trazer a palavra do nosso grande Deus. Eu queria começar pedindo para que você imagine uma determinada cena. E essa cena, eu vou ajudar com essa imagem, né, do jovem leão chamado Simba. Né, quem talvez já assistiu, tem várias versões do Rei Leão. Essa é de 1984, se eu não me engano, que é a versão mais antiga. E neste filme especificamente, dessa data, né, que tem várias outras edições do filme Rei Leão, tem uma parte do filme, uma cena do filme que me chama muita atenção. O jovem Simba, ele cresce longe do seu lar, da sua casa, e ele vive, né, como se não fosse ninguém. Mas, num determinado dia ali, que ele está ali com alguns problemas, né, de existência, uma noite estrelada, inclusive, o céu ele se ilumina ali, e Simba, ele tem uma visão do seu pai. E nessa visão, o Mufasa, que é o seu pai, o rei Mufasa, ele vai dizer assim para o Simba: lembre-se de quem você é. Né? E ele repete várias vezes: lembre-se de quem você é. Você é meu filho. Você é o verdadeiro rei. Depois que Mufasa fala isso para o seu filho, tudo muda na vida de Simba. Ele se levanta, ele volta para casa e ele assume o propósito para o qual ele nasceu, de ser o rei da selva. Agora, eu queria que você pensasse em Jesus. Jesus, ele vai subir ao monte, mas ele não vai falar somente com uma pessoa. Ele vai falar com várias pessoas, com muitas pessoas. Parte dessas pessoas são os seus discípulos, outra parte são pessoas curiosas, multidões, que estão vindo de todas as regiões, todos os lugares daquela região. E ali no monte ele vai sentar e vai começar a falar para estas pessoas. Ele não está dando aqui apenas conselhos, mas ele está revelando a identidade e o chamado daqueles que pertencem ao seu reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E ele poderia dizer estas seguintes palavras para aqueles discípulos: lembrem-se de quem vocês são. Vocês são bem-aventurados. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. O Sermão do Monte, meus irmãos, ele não é uma lista de regras, como talvez algumas pessoas pensem, mas é o chamado do rei para os seus discípulos, para os seus súditos, para os seus cidadãos do reino, para viverem pela forma que um cidadão do reino deve viver. E hoje nós vamos, então, por meio das bem-aventuranças, do início deste Sermão do Monte, tentar perceber quais são estas características daqueles que pertencem ao reino do céu. Nós vamos subir com Jesus para o monte, nós vamos vê-lo sentado ali e ouvir o rei falando do reino dos céus. Então, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 10, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles
receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui de abrirmos a Tua palavra e conhecermos mais a Ti. Então, como se estivéssemos no monte, ó Deus, de frente de Jesus, nos ensina por meio do Teu sermão. Nos ensina, ó Deus, para que tenhamos as mesmas características, ou vivamos de acordo em correspondência àqueles que pertencem ao Teu reino. Nos abençoa e nos guarda durante esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Hoje, então, nós vamos falar do manifesto real do reino de Deus. Meus irmãos, o Sermão do Monte, ele é um manifesto do Rei Jesus, né, sobre o seu reino, sobre o reino dos céus. Ele não está sendo entregue por um rei que está agora coroado. É interessante porque Jesus, ele não está vestido de ouro, ele simplesmente, ele acabou de ser ungido, ele acabou de ser identificado pelo próprio Deus como aquele que deveria vir, o Cordeiro, sem pecado. Ele se tornou digno do reinado porque ele passou os testes, as provações com Satanás. Ele já disse sobre o que ele iria falar. A pregação deles trata-se sobre o arrependimento. Ele já tem convocado os seus discípulos, ele tem curado todas as pessoas, ele tem curado de todas as enfermidades, doenças entre o povo, ele tem pregado as boas novas constantemente, ele tem ensinado nas sinagogas. Jesus agora, ele está num monte sentado e aparentemente você pode pensar, né? Mas por que ele senta? Porque era a forma que um mestre ensinava para os seus discípulos. Ele sentava em um determinado lugar e ali ele começava a falar sobre os seus ensinamentos. Jesus, ele não está com a coroa de ouro, ele está num lugar onde talvez as pessoas nem estariam e ele está ali falando sobre o seu reinado. Irmãos, o Sermão do Monte não é apenas um sermão bonito, né? É um documento real do Rei Jesus, do reino de Jesus. É como se o rei estivesse nos dizendo: se você quiser fazer parte do meu reino, você precisa saber que é desta forma que os cidadãos do reino vivem. E ele vai trazer então o seu manifesto. Ele sobe ao monte e ele vai falar sobre quais são as formas, ou quais são as características, ou qual é o caráter que deve existir no cidadão do reino. O manifesto, pessoal, é uma declaração pública e solene sobre alguma coisa. Ela geralmente expressa valores, objetivos e os princípios do líder. Por isso eu chamo o manifesto real do reino de Deus. Então, por meio desse manifesto, nós vamos ver as duas primeiras normas deste reino, os dois primeiros valores ou as duas primeiras características daqueles que vivem nesse reino ou pertencem a esse reino. E aí nós vamos compreender por meio disso que o reino dos céus pertence aos bem-aventurados. O reino dos céus pertence aos bem-aventurados. A pergunta que surge é: quem são os bem-aventurados? Quem são os bem-aventurados? Antes mesmo de entrarmos nas características, nós precisamos definir o que são os bem-aventurados, ou o que é um bem-aventurado. Por quê? Porque essa palavra ela se repete constantemente nessa primeira parte da seção do texto. Ela vai se repetir desde o versículo 3 até o versículo 11. Um versículo após outro, Jesus vai falar de bem-aventurado.
E essa é uma palavra que geralmente não é traduzida da melhor forma. Talvez você já ouviu falar que bem-aventurado é uma pessoa feliz. Já ouviu falar que bem-aventurado é uma pessoa feliz? Tá, algumas pessoas até trocam essa palavra bem-aventurado aí por feliz, que dá certo. Só que feliz não é, de fato, uma palavra que compreende ou que representa toda a força de significado de bem-aventurados. A melhor tradução para bem-aventurados seria a melhor tradução para bem-aventurado seria bênção ou ser abençoado. Então, um bem-aventurado é uma pessoa abençoada, uma pessoa que foi abençoada. E o que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa aprovada. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa abençoada, e ser abençoado significa basicamente ser aprovado ou ter aprovação. Logo, quando Jesus fala a respeito dos bem-aventurados, ele está falando daqueles que de fato são abençoados, aqueles que de fato são aprovados, e isso vai muito além do que ser feliz. Essa felicidade, ou essa aprovação, ou essa bênção, ela está além daquilo que nós podemos compreender de felicidade. Porque o motivo dela está por participarmos da obra redentiva de Deus em nossas vidas. Por que estas pessoas são bem-aventuradas? Porque elas pertencem ao reino dos céus. Por que elas pertencem ao reino dos céus? Porque elas já foram libertas do império das trevas. Elas já foram abençoadas com a graça do Senhor Jesus através do seu sangue. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que foi alcançada pelas obras divinas da graça do Senhor Jesus através da cruz. O que nós vamos falar agora sobre as características desses bem-aventurados, destes que já foram salvos pelo sangue de Jesus, e que Jesus está nos falando aqui, são características ou normas ou preceitos que devem estar presentes naqueles que foram resgatados, naqueles que foram salvos pela sua graça. Então, é muito mais do que uma pessoa feliz, que está feliz por um acontecimento, eu passei de ano, ou eu consegui um bom emprego, ou agora eu me casei, ou alguma coisa do tipo. A felicidade aqui está atrelada, ou a bem-aventurança está atrelada a uma bênção. E a bênção é a salvação, a graça do Senhor Jesus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, é o que o texto diz, pois dele é o reino dos céus. Felizes são aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são estes. Então, quem são estes bem-aventurados? O primeiro versículo 3, como nós já lemos, são os pobres em espírito. Talvez a melhor forma de aprender quem é uma pessoa pobre em espírito é saber o que não é ser pobre em espírito. Porque as palavras, elas às vezes nos confundem, e às vezes a gente traz até significados que não compreende ou que realmente não significa aquilo que queremos dizer. Então, o que é ser um pobre de espírito? O que não é ser, né? Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa tímida ou fraca. Às vezes nós confundimos ser humilde, porque a palavra pobre aqui também pode ser substituída pela palavra humilde, né? Humilde em espírito. Talvez a sua versão, você vai ter até bem-aventurados os humildes de espírito. E a palavra humilde, ou a palavra pobre, ela não se refere a uma pessoa que é tímida, uma pessoa que é retraída, ou uma pessoa fraca ou acovardada. Talvez algumas pessoas vão achar que ser pobre no espírito é ser aquela pessoa que não tem nenhuma ação, é aquela pessoa que não fala com ninguém por causa da sua timidez, que ela se retrai simplesmente porque tem vergonha de alguma coisa. Ser pobre em espírito também não é ter uma pobreza de consciência espiritual.
Ser pobre de espírito não é ter uma privação financeira, nem ter uma necessidade material. Talvez, e principalmente tem o santo, qual é o santo? Aquele santo da pobreza, qual é? São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. Ali, em São Francisco de Assis, há um voto de castidade. E esse voto de castidade está relacionado com o quê? Com essa pobreza espiritual, com esse entendimento de que ser pobre ou humilde espiritualmente é alguém que tem uma privação ou que se priva financeiramente. Alguém que deve ser pobre, né? Alguém que não deve ter recursos, alguém que passa ou tem necessidades materiais. Isso não é ser um pobre de espírito, ao qual Jesus está falando. Não é ter uma pobreza de consciência espiritual, como eu falei, não é alguém sem vigor, né? Sem força. Mas então, o que pode ser, o que é ser pobre de espírito? Tem 2 versículos que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre isso, e esses versículos não estão aqui em Mateus. O primeiro versículo está em Isaías 57:15. Olha só o que ele diz. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Então, observe aqui que existe o próprio Deus, que está no alto e sublime, o poderoso, mas existe também aquele que está extremamente abaixo daquilo que ele é, ou daquilo onde ele está. Mas Deus tanto está ali no alto e sublime trono, mas ele habita com aquele que não está na sua presença. E não somente ele habita com ele, mas ele traz um novo ânimo, ele traz alento àqueles que têm um coração contrito, uma humildade de espírito. Isaías 66:2 diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor. Mas a este eu estimo, ao humilde e o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, o que é ser um pobre de espírito? Ser pobre de espírito, meus irmãos, é ter o reconhecimento pessoal da sua falência espiritual. Ser pobre de espírito é ter a consciência, é a confissão consciente da sua própria indignidade diante de Deus. Você não é digno de estar na presença de Deus. Você reconhece que você está falido espiritualmente diante de Deus. A pobreza de espírito aponta para uma completa ausência de segurança própria e autodependência. Então, diferente do mundo que fala e prega que devemos ser dependentes, que devemos viver uma vida de dependência, de buscar realmente as coisas da vida e etc., aquele que é pobre de espírito, ele não tem segurança em si mesmo. Ele não é autodependente, ele não é independente, ele depende de Deus. Ele depende de Deus. O pobre de espírito também é aquele que indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Já parou para pensar nessas 4 características de ser um pobre de espírito? Alguém que reconhece que não tem nada para oferecer a Deus, espiritualmente falando. Alguém que entende que é indigno da presença ou de estar na presença de Deus. Alguém que realmente entende que ele por si só não pode viver. Alguém que entende que não é nada na presença de Deus.
Temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Gideão, quando ele é convocado pelo Senhor na época dos juízes, ele diz: quem sou eu? Eu sou da menor tribo. Como eu vou libertar o povo? Como eu vou liderar este povo? Gideão, ele compreende a sua pequenez diante de Deus. Ele representa aqui para nós alguém que é pobre de espírito. Quando você olha para Moisés, ali, naquele período em que o povo de Deus ia ser resgatado pelo próprio Deus da escravidão do Egito, observe que Moisés, por várias vezes, nega a dignidade de servir a esse Deus. Ele se sentia totalmente indigno da tarefa que o Senhor lhe deu. Alguém que é pobre de espírito, ele não entende que é realmente capaz, mas ele se debruça diante da dependência de Deus. Davi, quando ele disse: Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? O próprio Isaías, capítulo 6, verso 5, ele vai dizer: sou um homem de lábios impuros. E nesse episódio aqui, ele estava pensando que Deus iria matá-lo, porque Deus estava falando com ele, a sua glória estava na presença de Isaías, a glória de Deus estava na presença de Isaías. Homens que representam o quê? O ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é, portanto, a mais profunda forma de arrependimento, meus irmãos. Ser pobre de espírito é perceber que nada temos, nada somos, nada podemos fazer e que precisamos de Deus. O reino dos céus pertence àqueles que confessam que são pecadores e que são rebeldes e totalmente destituídos de virtudes morais que pudessem levar à presença de Deus. Estes é que são abençoados. Bem-aventurados são estes que compreendem que nada é, que nada tem e que nada pode fazer na presença de Deus. Eu não sei se você já viu eu falando essa frase aqui. Alguém pergunta para mim: como é que você está? E aí eu digo: melhor do que merecemos, melhor do que eu mereço. E uma vez eu falei isso num contexto fora da igreja. E aí, a pessoa toda feliz falando comigo: e aí, como é que tá e tal, não sei o que. Eu disse: rapaz, estou melhor do que eu mereço. Eu escandalizei a pessoa. Como assim, Diego? Não fale isso. Você pode, você é uma pessoa que... Ei, confia em mim. Tu vai conseguir, cara. Eu disse: não, eu estou bem. Eu estou feliz. Mas como é que você diz aí que você está melhor do que merece? Rapaz, porque diante de Deus, eu não mereço nada. E se eu estou aqui com você, rapaz, e aqui treinando e tendo essas coisas aqui que eu tenho, eu estou melhor do que eu mereço. A pessoa ficou sem entender. Mas o mundo ensina isso, né? O mundo ensina que você é capaz, você pode. Confia nos seus punhos, na sua força, na sua dignidade. Você está se esforçando para alcançar aquilo que é melhor para você. Então continue, que você vai conseguir. Isso é uma mentira, meus irmãos. Você não pode nada. Você não tem nada. E você não é nada. Se você pensa que essas palavras mágicas vai ajudar você a caminhar numa vida de um cidadão do reino dos céus, você está enganado. O único meio de conseguirmos termos características e andarmos de acordo com aquilo que Deus espera, ou de acordo com a nossa cidadania, é por meio disso aqui, a palavra de Deus. Se você procura ajuda em vãs filosofias para a sua vida, eu quero dizer uma coisa para você: você não vai conseguir manter o caráter daqueles que pertencem ao reino dos céus.
Porque, diferente do que o mundo nos ensina, a palavra de Deus nos diz que é aquele que reconhece a sua dependência de Deus, aquele que reconhece a sua pequenez, a sua indignidade, é que será bem-aventurado. É este que será abençoado. É este que será cuidado, porque ele vai estar andando não por suas próprias mãos. Uma vez que reconhecemos que nada somos, que nada podemos fazer, reconhecemos quem é Deus em nossa vida. Você reconhece quem é Deus na sua vida? Uma vez que reconhecemos que nada somos e que nada podemos fazer, reconhecemos que aquilo que eu não sou, aquilo que eu não posso, aquilo que eu realmente não posso fazer, Deus é e Deus faz. Quando reconhecemos que nada somos e que nada podemos fazer, reconhecemos que aquilo que não podemos fazer, Deus faz. Reconhecemos também que Deus é aquele que pode suprir aquilo que eu não tenho. Você já pensou nisso? Às vezes a gente está se esforçando tanto para ter algo que queremos ter, mas só Deus pode suprir aquilo que você não tem. Para entrar no reino dos céus, ou para realmente viver a vida daqueles que pertencem ao reino dos céus, é preciso experimentar a obra divina da graça dentro da sua alma. Você precisa se converter dos seus pecados. Você precisa confessar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Porque bem-aventurados são estes. E como é que nós podemos, então, nos tornar pobres do Espírito? Reconhecendo quem é Deus e quem nós somos. É preciso nos apresentarmos diante de Deus reconhecendo que nada temos. Precisamos nos esvaziar do nosso senso de justiça própria, autoestima moral, vanglória pessoal. Uma vez que fizermos isso, estaremos prontos para que Ele nos encha, para que Ele nos preencha, para que Ele complete aquilo que está vazio. Estaremos aptos para desfrutar das bênçãos do reino dos céus. O reino dos céus pertencem a quem? Aos bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? São os pobres de espírito. Mas Jesus, ele continua. Bem-aventurados são também os que choram, pois serão consolados. O choro pode ser entendido como aqui um complemento emocional da pobreza de espírito. Um pobre de espírito, ele vai chorar. Mas sabe por que ele é abençoado mesmo quando chora? Porque ele será consolado. Chorar aqui, que Jesus está falando, não quer dizer, ou não significa alguém ou um cristão que está sempre triste, que está sempre chorando, como se estivesse de luto constante. Também Jesus não está ensinando que o cristão deve ter aquela tristeza de autopiedade humilhante. Jesus não está dizendo isso. Não teria algumas pessoas aqui que, seria bem-aventurado full, tipo o pastor, que chora que só. Ele não está falando daqueles que vivem chorando aí, ou com tristeza, ou buscando serem tristes para as pessoas verem como ele é triste. Olha como ele é um bem-aventurado. Deus vai consolar ele. Ele chora demais, olha ali. Ele não está falando disso. Ele não está falando desse tipo de choro. A chave aqui, para esta resposta, como é que pessoas podem chorar e, chorando, podem ser abençoadas? A resposta está em Deus. Como também o tipo de conforto que Cristo promete. Este conforto é algo espiritual. O choro aqui, meus irmãos,
é o choro. Quem são os que choram e são bem-aventurados? São aqueles em que o choro é resultado de um entendimento da santidade e da bondade de Deus. Ele chora porque ele compreende o quanto Deus é santo, o quanto Deus é bom. Ele chora porque ele compreende a santidade e ele sabe nós sabemos o quanto somos depravados. O choro que Deus ou que Jesus está falando é o choro pelo qual Cristo promete conforto divino, é a tristeza por nossos pecados. Você já chorou porque pecou? Você chora por causa dos seus pecados? O choro aqui é muito mais do que um choro por uma aflição ou por uma perda. O choro aqui é por aquilo que nós cometemos, os nossos pecados. O choro que é bem-aventurado está relacionado também por aquele que lamenta a miséria sentida em nosso estado espiritual e as iniquidades que separam ele de Deus. Ele compreende que ele é sujo, ele compreende que ele não tem nada, ele chora porque ele compreende que se não fosse o próprio Jesus o justificando dos seus pecados, ele não teria condições de se relacionar com Deus, por causa das suas próprias iniquidades. É um choro de alguém que se rebela contra Deus, que é hostil à sua vontade. Este choro, meus irmãos, ele está ligado com a pobreza espiritual. Para mim, sempre é um motivo de muita tristeza. E você vai perceber, geralmente, às vezes quando eu choro, quando eu estou pregando, são exatamente momentos que me lembram o quanto eu sou pequeno, que me lembram o quanto eu sou pecador, o que me lembra o quanto eu não sou digno de, por exemplo, estar aqui. Quando eu lembro aquilo que Jesus fez por mim, e eu lembro das minhas atitudes, daquilo que constantemente ou diariamente eu faço, pecando contra o próprio Deus. Esse é o choro, que apesar que no versículo parece ser uma bênção ou uma promessa para o futuro, porque ele diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós, atualmente no presente, somos consolados pelo Senhor, porque de alguma forma, através daquilo que está em nós, o Espírito Santo e a própria igreja, o reino de Deus já iniciou, o reino dos céus já está presente. Claro, nós sabemos que o reino dos céus ele vai ser estabelecido na sua plenitude quando Jesus voltar. E quando ele voltar, o que Apocalipse nos diz? Apocalipse nos diz que o próprio Deus estará conosco e ele estará enxugando as nossas lágrimas. Não haverá mais choro, dor, não haverá mais pecado. Nós estaremos eternamente com o nosso Deus. É na medida que nós reconhecemos o quanto somos pobres de espírito, é que choramos, porque sabemos o quanto somos rebeldes a um Deus que é santo. Você lembra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É um reconhecimento daquilo que ele entende que é um pobre. Aqueles que choram serão consolados, é o que a palavra de Deus nos diz. E não há consolo ou alegria, meus irmãos, que se compare com o que Deus dá aos que choram. Não há. Você talvez já foi consolado por alguém? Você já consolou provavelmente o seu filho, né?
Mas você lembra de momentos em que talvez uma pessoa adulta lhe consolou, que você estava chorando, triste, por algum motivo, seja lá qual for? Você lembra da sensação que é? Daquele conforto ou daquela segurança que parece que você tem com aquele que está lhe consolando? Você consegue lembrar? Eu consigo lembrar de algumas vezes que fui consolado, de pessoas chegarem perto de mim, me abraçarem, e fantástico, né? Um abraço, um aperto de mão, uma palavra, ser tão poderosa nesse momento de tanta tristeza. De ser tão poderosa no sentido de consolar, de parecer que, pronto, agora eu tenho esperança. E às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos passando por alguns problemas e nós queremos essa palavra de consolo, né? Mas o maior consolo que nós podemos receber é do próprio Deus na eternidade. Porque lá naquele dia, nós não vamos lembrar mais do que é tristeza, do que é pecado. Vamos saber o que é pecado, mas no sentido de sentir a tristeza por causa do nosso pecado. Aqueles que têm experimentado a salvação, meus irmãos, eles choram por causa dos seus pecados, contudo, por reconhecerem quem é Jesus, há uma promessa de consolo. E aqueles que fazem parte do reino dos céus, eles serão consolados quando chorarem. Baseado em 1 João, capítulo 1, verso 7, é interessante o que a W. Townsend, acho que é a W. Não, não é a W. Townsend, não. É a W. Pickens, né? Num livro chamado As Bem-aventuranças, ele diz assim: embora ele chore, suas falhas sem desculpas e as confesse a Deus, ainda assim ele é consolado pela certeza de que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o purifica de todos os pecados. Essa é a certeza daqueles que pertencem ao reino do céu. O reino dos céus pertence a quem? Pertence aos bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os pobres de espírito e aqueles que choram. Então, voltando lá para a nossa ilustração inicial, o que eu poderia dizer para vocês que já conhecem a Jesus como Salvador, lembrem-se de quem vocês são. Vocês são abençoados. Que Deus abençoe a vida de todos.